Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Botando em Dia aqui do Ministério dos Quadrinhos. O que é esse quadro, né? Ele faz parte de um conjunto de 3 quadros, que é o Botando em Dia, o Fechando a Série e o Dando uma Chance. São quadros nos quais eu divido o meu esforço de atacar a minha pilha de leituras acumuladas. Bom, pois bem, nesse Botando em Dia o que eu faço é pegar séries que estão em andamento e que eu deixei acumular alguns números, né? Então tento botar em dia para ler e, bom, no caso da Era do X-Men, encerrar agora nesse mês, né? Mas a ideia aqui é, às vezes a série está até com, não tem nem previsão para acabar, mas eu tenho 5, 6 volumes aqui acumulados, ou então é uma mensal. E daí então, bom, acho que deu para perceber, né? É botar em dia séries que ainda estão em andamento. No caso da Era do X-Men, que é o que eu vou comentar hoje, vou comentar os números 2, 3 e 4, é uma série que já está até encerrada. O número 6 acabou de sair, o número 5 eu já comprei, não chegou aqui em casa ainda, mas, bom, acho que como eu não vou fechá-la, eu acho que ela fica no Botando em Dia. Bom, pois bem, deixa eu situar vocês, a Era do X-Men é uma série de minisséries, são 6 minisséries, mais um especial de abertura e um especial de encerramento. No caso do Brasil, 6 encadernados, um para cada minissérie. No primeiro encadernado sai o especial de abertura, no último encadernado o especial de encerramento. Deixa eu situar essa série de minisséries para quem porventura não saiba, né? Bom, o que aconteceu, o que está sendo desenvolvido é o seguinte, né? Boa parte dos mutantes do universo Marvel, nessa fase pré-Jonathan Hickman, eles foram dados como mortos num confronto com Nate Grey, um confronto que estava envolvendo Nate Grey e o Legião, 2 mutantes poderosíssimos, assim. Essa situação desse confronto desses mutantes e desse grande parte dos X-Men, dos mutantes dados como mortos, foi mostrado nos 2 encadernados de Fabulosos X-Men, nos 2 primeiros, nos números 1 e 2. Os mutantes que sobraram, eles viveram um dos momentos mais sombrios, assim. Inclusive, nesse momento nós vimos o retorno do Ciclope, do Wolverine, uma tentativa de retorno dos X-Men, mas sem recursos. Isso foi mostrado nos encadernados 3 e 4 de Fabulosos X-Men. Inclusive eu gostei desses encadernados 3 e 4. Bom, mas e os mutantes que supostamente morreram? Eles estão vivos numa realidade alternativa criada pelo Nate Grey, uma utopia mutante. E é essa utopia mutante, essa realidade alternativa, que nós vemos nessa série de minisséries que é a Era do X-Men. Pois bem, nessa série de minisséries, esse mundo mostrado, essa série de minisséries, é uma espécie de utopia onde todos são mutantes. Os X-Men são amados, eles inclusive nem combatem vilões, não combatem o crime, eles só fazem salvamentos. Afinal de contas, é uma utopia. Só que essa suposta utopia, ela tem seus custos, ela tem seu lado sombrio, e essas minisséries, essas 6 minisséries, aqui no caso vou falar de 3 delas, elas mostram diferentes aspectos desse mundo e a situação nas quais os personagens estão vivendo, assim. Bom, pois bem, né? Próxima Geração, que é o volume 2, mostra a educação nesse mundo, a escola, né? Até porque as crianças não são educadas pela família. Na verdade, não há família no mundo de A Era do X-Men. Bom, o Espetacular Noturno, nós vemos aí, o Noturno como protagonista, inclusive ele é meu X-Men preferido, e apresenta a situação desse personagem, que no mundo anterior, né, porque o que acontece na Era do X-Men é o seguinte, parece que a cronologia seguiu até certo momento, é assim que é a lembrança dos personagens, né? Aconteceu algo, a Esperança Summers deu a vida, tornou todos mutantes, e a história seguiu, e aí é assim que a memória dos personagens funciona. No mundo pré essa situação, o Noturno era perseguido por causa de sua aparência, mas nesse novo mundo ele é o maior astro de cinema do mundo. Ele é o maior astro de cinema no mundo. Então nós vemos essa situação dele, né, nessa situação de fama, ele também é um X-Men, mas nós vemos o Noturno se envolvendo com algo proibido, né? Então essa aqui essa situação que o Espetacular Noturno mostra. Inclusive mostra um pouquinho o aspecto do entretenimento nessa sociedade. Já a Era do X-Men Extremistas mostra o Departamento X, que é a polícia no mundo
que a polícia mutante, num mundo que, em princípio, não tem Estado, não tem um governo. Então, reparem, né? Aqui nós vemos a escola, aqui nós vemos o entretenimento e aqui nós vemos a polícia. Aqui nós vemos a polícia. As equipes criativas, perdão, não mencionei, né? De Próxima Geração, deixa eu pegar para vocês. Próxima Geração tem roteiro do Ed Brisson, aquele que estava escrevendo o Punho de Ferro, né? E desenhos do Marcos To e do Lucas Werneck. O Espetacular Noturno tem roteiro do Sean Maguire e desenhos do Juan Figueri. A tradução é do Mário Luiz C. Barroso. Eu esqueci de mencionar, inclusive, a tradução de A Era do X-Men. É o mesmo tradutor, né? Acho que mantiveram em todos os títulos. Deixa eu só conferir. Isso sim, pelo menos esse daqui. Já Extremista tem roteiro da Leah Williams, desenho do George Ginty, acho que é Gianti, não sei como é que se pronuncia, e tradução também do Mário Luiz C. Barroso. Pois bem, a minha preferida dessas três foi Next Gen, foi A Próxima Geração. Em duas dessas histórias, A Próxima Geração e também em Extremistas, nós vemos um certo despertar para a falsidade da realidade em que se vive. Todas elas são histórias simples, com ideias legais. Ideias que poderiam render bem mais. Repare, eu falei que uma mostra a escola, outra mostra o entretenimento e a outra mostra a polícia. Tudo isso poderia ter sido melhor desenvolvido, tudo isso, né? Mas vamos pegar por que eu acho que essas histórias podiam ser melhor trabalhadas. Vou mostrando os desenhos, né, enquanto eu falo. Repara, a utopia mutante, isso é desenvolvido em todos os números, né? Ela é uma sociedade onde a família foi abolida. Na verdade, não é só a família que foi abolida, né? É o amor Eros. É um mundo onde esse amor Eros, quando eu falo amor Eros, fazendo referência ao grego, né? É um amor de desejo, é um amor que envolve o desejo. E esse amor, ele é proibido. O único amor restante, não há esses vínculos familiares, também não há amor de desejo, é o amor filia. É o amor filia, é a amizade. Bom, é claro que há uma reação a isso, né? As pessoas se apaixonam na clandestinidade, por exemplo. E, inclusive, a maior parte dos crimes investigados pelo Departamento X são crimes que envolvem pessoas que se apaixonaram, que têm relações afetivas, relações sexuais. Inclusive, eles lidam com uma situação que talvez seja a primeira gravidez em muito tempo nesse mundo. Acho que, inclusive, isso é outro ponto que poderia ser bem melhor trabalhado. Bom, como eu disse, há reações a isso, né? É interessante, né? Porque sob a fachada de utopia, então, há uma distopia, uma perseguição aos afetos, à família, aos sentimentos. E isso acontece sob, sei lá, a alegação de um mundo perfeito, de um mundo onde todos são iguais, de um mundo onde não há preconceito. Ou seja, a alegação da igualdade, ela escamoteia a violência. Eu lembrei, ao ler isso aqui, que toda distopia é a utopia de alguém. Isso aqui é a utopia lá do Nate Gray. Inclusive, ao ler isso aqui, ao ler essas histórias, eu fiquei lembrando de Platão, né? Não sei se a galera leu A República do Platão. Em A República, o Platão, ele descreve lá a sociedade perfeita. Para ele, essa sociedade teria três categorias, né? Os produtores, os guardiões e os governantes. E os produtores poderiam ter família, poderiam ter bens. Já os guardiões, não. Eles não poderiam ter família nem bens. E o mesmo vale para os governantes, que seriam retirados dos guardiões. Por quê? Porque ao ter família, a pessoa teria alguém que ela preferisse. Ela teria um olhar para o privado e não para o bem público, para o bem comum. Então, a ideia lá no Platão é que essa categoria, né, ela não tendo família, ela seria voltada para o bem da cidade. Há algo disso aqui, há algo de Platão nessa visão. Repara, é uma ideia bacana que pedia um maior desenvolvimento. Por exemplo, onde seria uma sociedade onde só houvesse filia? Onde, claro, aqui eles pegaram só a ideia do amor Eros sendo, não só o Eros, né, mas, por exemplo, o amor por um filho. Há uma situação com a Jubileu, a gente sabe que a Jubileu tem o Shogo, né, que é filho dela,
e ela não lembra dele, será que ela vai lembrar em algum momento, né? Há um pouco disso, mas só isso, né? Tipo, todo o resto transcorre como se o mundo não fosse diferente, né? Cara, um mundo onde o Eros fosse banido, será que não seria um mundo diferente? Será que o modo de agir entre as pessoas, entre os sexos, sei lá, a maneira de vestir, tudo isso não aparece aqui. Talvez, sei lá, uma equalização mais radical devesse aparecer para tornar a coisa mais instigante. Claro, segundo a interpretação que os autores dessem para isso. Mas são possibilidades que não são desenvolvidas. E assim, claro, que em termos narrativos dá para justificar. Isso aconteceu tem pouco tempo. Todas essas contradições vêm de que isso é algo feito pelo X-Men, com uma espécie de lavagem cerebral. Eu não discordo disso, mas o que eu quero dizer é que as histórias apontaram para uma possibilidade muito bacana, e não explorou essa possibilidade. Fica sendo, ao fim das contas, mais uma história de realidade alternativa legalzinha. Assim, mas em alguns momentos tem sacadas legais. Na do Noturno, por exemplo, na história do Noturno, né? Essa história do Noturno aqui, aparecem as Cuccos. As Cuccos são aquelas mutantes que eram 5, viraram 3, né? Elas têm uma mente coletiva, elas são irmãs. Então, a mutação delas leva elas a gerarem uma mente coletiva, tem uma aproximação familiar, inclusive, maior. Elas sofrem ficando separadas. Agora, o que acontece? Pensem comigo, né? Num mundo onde a família foi abolida, tem até 2 Cuccos aqui. Uma desse lado e uma desse lado. O mundo onde a família foi abolida, elas não podem se exibir em público, é mal visto, né? O que acontece é que uma utopia mutante declarou a mutação delas ilegal. Olha que sacada maneira. De novo, pedia mais desenvolvimento. Enfim, né? Há 2 minisséries para ler ainda, que como eu já falei, já saíram, mas ainda não peguei uma, estou esperando chegar, e a outra devo comprar para essa semana aí. Mas vamos ver como é que fica. Por enquanto, eu achei legal, com algumas assim intuições que mostram o que poderia ser. Mas isso aqui tem toda a cara de ter sido feito às pressas, sabe, minha gente? O Jonathan Hickman assumiu e a sua fase prometia muito, então quiseram encerrar, amarrar um pouco as pontas antes da fase dele começar, levando isso em conta até que o resultado aí não é dos piores, como eu falei, com algumas ideias bem legais. Mas é isso. Gostou do vídeo? Dá aquele teu joinha. Tá chegando no canal agora? Se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, além disso, eu lembro do link da Amazon que eu deixo na descrição de todos os meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda demais aqui o canal a se manter, a melhorar, me ajuda a planejar as coisas. Então é isso, né? Curte, compartilha o link da Amazon e comenta. Você tá lendo? Tá gostando? Não tá gostando? No geral, o pessoal não tá curtindo tanto. Embora, bom, você viu o meu olhar sobre a coisa, né? Tem coisas aqui que eu realmente achei interessantes, embora o desenvolvimento fique aquém do que das ideias que a série trouxe. Mas é isso. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.